O livre-arbítrio é uma verdade e quem disse isso pra gente é um robô. Eu sou Henrique Damonet e a gente vai falar sobre o último episódio da terceira temporada de Westworld. Eu sou a Lari, da Galileu, e a gente também vai comentar o que achamos dessa terceira temporada e o que a gente pode esperar pra quarta. É isso aí. O episódio começa com Dolores e Caleb indo atrás dos seus objetivos, o mundo inteiro em colapso, depois de saber a verdade de que todos eram manipulados e suas histórias direcionadas aí por uma inteligência artificial. E eu acho que o bacana desse episódio é que todos os destinos se entrelaçam, os personagens se encontram, as verdadeiras facetas deles acabam vindo à tona, né? Então acho que se a gente achava no último episódio que a Dolores estava perdendo o rumo, que ela queria ali o mundo só pros robôs, pros anfitriões, nesse episódio a gente teve certeza de que não era nada disso, né? Sim, e é bem difícil a gente tentar encaixar os personagens entre vilões e heróis, né? Acho que o público, a gente sempre tenta fazer muito isso. E com qualquer série, as coisas não são tão assim preto no branco. A gente termina essa temporada sabendo que a Dolores não é nem vilã nem heroína, né? Boa parte dos personagens eles estão nessa caixinha dos anti-heróis. A gente descobre um pouco mais das motivações reais da Dolores. A gente descobre qual era a verdadeira relação dela com o Caleb. Então, a gente acaba descobrindo que existe um Parque 5, onde militares eram treinados com alvos reais, né, alvos vivos. E a Dolores, em uma outra versão que ela teve, era um desses alvos que um dia foi salvo pelo Caleb, e foi nessa conexão do Caleb ter poupado a vida dela que ela vê um pouco de beleza na humanidade, e é essa beleza que ela vai se apegar, né, entre tantas outras experiências terríveis que ela teve com humanos dentro de Westworld. Ela vai se apegar a esse ato do Caleb, e é por isso que ele foi o escolhido para ser o líder de toda essa revolução, e por isso que ela decidiu libertar não só os robôs, mas também os humanos, né? Eu consegui, pelo menos, ver uma ligação com a mensagem que a gente teve lá em Jojo Rabbit e em alguns outros filmes, que eles pegam a frase do escritor austríaco Rainer Maria Rilke, que fala: "Deixe que tudo aconteça com você, beleza e terror. Apenas prossiga, nenhum sentimento é definitivo." O episódio inteiro ele fala disso, né? Da beleza dentro do horror. Você não salva ninguém aprisionando essa pessoa, né? E era mais ou menos o que o Serac fazia. Ele achava que tinha salvo o irmão, deixando o cara lá congelado e transformando ele num computador, que também, por sua vez, era aprisionado, né? E a mesma coisa era a relação do Caleb e da Dolores até esse episódio. A gente achava que ela estava usando o instinto assassino dele, alguma coisa assim, um treinamento que ele tinha tido, a natureza dele ser um excluído, que é essa nova casta que o Serac inventou, que são os caras que não se encaixam na sociedade, seriam um potencial problema, e ela, nessa convivência com ele, viu que ele tinha um potencial bom e que esse potencial só poderia ser despertado com ele livre, né? Então ela estava trabalhando não só para ele ser livre, como essa liberdade dele levasse à liberdade de toda a humanidade. E a gente vai vendo essa conversa durante o episódio todo. É uma crescente muito bacana, e vendo que o Caleb é alçado pela Dolores a esse posto, não necessariamente de herói, mas de libertador. Nada do que a gente tinha visto no flashback dele, um mercenário ou até mesmo um cara violento, não era isso que ela queria. Ela queria ele porque ele era capaz de escolher, dentro dele sendo um humano gerado aí, motivado por uma inteligência artificial. Sim, e agora a gente só vai conseguir saber o que vai acontecer com essa revolução na quarta temporada. Por enquanto fica aí, a Dolores já mostrou pro Caleb qual que é o caminho dele, vamos ver como que ele vai seguir. Acho que demorou um pouco para ele se colocar na posição de líder, né? Mas acho que com o episódio final ele consegue alavancar a missão dele. Pois é. E ao mesmo tempo, isso que é bacana, a gente via a audiência ali na segunda tela, no Twitter, nas redes sociais, o pessoal falando: meu Deus, eles estão fazendo com a Dolores o que fizeram com a Daenerys, ela tá perdendo a essência dela. E eu acho que tudo que foi feito foi resgatar a essência dela, porque ela se reconecta ao primeiro episódio, né?
Isso que eu achei bacana, que ela via a beleza do mundo desde lá do começo, que ela pintava uma paisagem, a paisagem de Westworld, mas ela falava isso como se fosse o mundo, né? E o mundo dela era o parque, né? Mas isso acabou sendo levado para o restante do mundo. Ao mesmo tempo, a gente vê que ela entra em conflito com ela mesma na versão da Charlotte, e a Charlotte acaba se posicionando como antagonista e adquirindo aí um outro rumo, ela sim, um caminho de preservação dos androides e pouco importa o que vai acontecer com a humanidade, né? E falando em reconexão, também temos a reconexão entre a Dolores e a Maeve, que também estavam nessa disputa, né, de quem vai ganhar, uma disputa assim que não tinha o porquê, porque elas são da mesma espécie e porque elas no fim também têm objetivos em comum, e elas estavam focando muito nas diferenças entre elas, até que a Dolores, enquanto ela tá no leito de morte, né, que as memórias dela estão sendo apagadas, ela compartilha uma última memória com a Maeve, e essa última memória ela realmente explica o que aconteceu, por que o Caleb foi escolhido, por que ela escolheu ver a beleza na humanidade, e também ela revela que a chave que a Maeve estava procurando não tá com ela, tá com outro personagem, que é o Bernard. E no final das contas, a Dolores, se a gente for parar pra pensar, a Dolores estava protegendo o Bernard a temporada inteira, né? Porque ela não falou, não, gente, a chave não tá comigo. Ela foi alimentando tudo isso, né, ao longo da temporada. Enquanto isso, o Bernard estava nos bastidores, tentando fazer as coisas do jeito dele. E a gente também vai conhecer um pouco mais do papel do Bernard com os créditos e com uma visita que ele faz à esposa do Arnold. A temporada toda a gente viu o Bernard, ele obcecado por usar o botão dele para ligar e desligar os robôs com quem ele ia se deparando, e nem sempre, acho que quase nunca, ele teve sucesso em desligar algum robô, né? Ele conseguia ligar o Arnold dentro dele, ali a versão dele meio que assassina. Na verdade, o que a Dolores fez com ele, colocando ele num plano ali meio que pela tangente, foi dele reencontrar a humanidade dele, porque ele tinha um papel muito importante no futuro. Ele se reencontra com a esposa do Arnold, lembra do filho, e aí a gente vê um traço de humanidade que talvez a gente nunca tenha visto em todas as 3 temporadas em um personagem, e curiosamente num anfitrião, num robô, né? Ele tem um momento com a esposa que também não tem momentos de sanidade, sempre tem a sorte de conseguir falar com ela no momento de lucidez, e eles falam sobre o filho e ela lembra dele como o Arnold, e eles têm essa reconexão com o passado dele e com a humanidade. E ele se emociona muito, e ela também fala dessa coisa de saber conviver com a dor, mas de que essa dor também é algo passageiro, porque tem coisas dentro deles que são mais importantes e que conseguem, de certa forma, suplementar esse sentimento ruim, né? E aí ele consegue trilhar o caminho dele, e provavelmente ele vai ser a peça-chave aí da nova temporada, né, Lai? Sim, com certeza. Outra personagem muito importante que teve uma reviravolta, uns conflitos com a própria humanidade dela, e que vai ser muito importante para a 4ª temporada, a Charlotte. Agora sim, eu acho que a gente pode chamar de Charlotte, não Charlores, porque ela já mostrou que ela mostrou a independência dela em relação a Dolores, como ela evoluiu ao longo dessa temporada, o tanto que ela foi sensível e maternal nos primeiros episódios. Quando ela perde toda a família dela, também se mostra muito ressentida e muito vingativa, né? Essa sensibilidade que ela tinha acaba se transformando em vingança com a dor que ela sente. E ela vai ser muito importante, porque ao que parece, o que mostra nos pós-créditos é que ela tá formando uma nova geração de anfitriões, e um desses anfitriões é o anfitrião do Homem de Preto, do William. Inclusive, o William, ele tá nessa pegada de vou salvar o mundo, até que no final do episódio a gente vê que ele tá em busca de retomar a Delos. Quando ele volta pra Delos, ele encontra a Charlotte, e a Charlotte o surpreende com essa nova versão do anfitrião, que acaba matando a versão humana do William. Então, vamos ver o que a Charlotte tá planejando para a 4ª temporada. Acho que vai ter mais fogo no parquinho, com certeza. Pois é, e agora que a humanidade tá livre de uma inteligência artificial colocando ela num trilho, ela anda livre. O Ed Helms aí, que
que tava reclamando que ele não era mais o Homem de Preto. Agora ele vai ser uma versão íntegra do Homem de Preto, completamente violenta e robótica, porque ele agora é um anfitrião também, quando retornar a 4ª temporada ou em outra série. Mas foi muito bacana aí vir toda semana comentar com vocês os episódios da série. Enfim, a gente fica aí até uma próxima temporada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.